Lucas, capítulo 21. Todos acharam, hein? Boa noite a todos, boa noite, pessoal da internet. Que o Senhor seja sempre engrandecido e louvado. Lucas capítulo 21, versículo 41 ao 44 diz assim. 22, desculpa. Lucas 22, 41 ao 44. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Curva a sua cabeça mais uma vez. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que mais uma vez nós pedimos licença a levantar a voz a Ti para entrar na Tua presença. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E mais uma vez queremos ouvir a Tua voz, que contém e que está na Tua palavra, nas Escrituras Sagradas, Senhor. Lá nós tiramos aquilo que nós precisamos para o sustento da nossa fé, da nossa vida. Derrama graça sobre nós, Senhor. Nos dê entendimento do poder do Evangelho sobre a vida de pecadores, Senhor. O Teu socorro foi providenciado na cruz do Calvário. Nos faz entender isso, Senhor, para que possamos viver um Evangelho pleno em nossas vidas e que Teu nome continue sendo honrado e glorificado na vida de pecadores como nós. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar sobre o poder do Evangelho, o poder da cruz do Calvário, porque esse é o coração, é o centro da mensagem do Evangelho, é a cruz. Eu não sei qual que é a expectativa que cada um de vocês tem sobre o Evangelho, o que você espera do Evangelho, o que você busca no Evangelho. Eu sei que muitas vezes as pessoas vêm na igreja buscar não sei o quê, e é dito para ela que ela vai receber aquilo que ela veio buscar. Mas o Evangelho nos mostra algo muito maior do que isso. Nos mostra uma pessoa santa, um Deus todo-poderoso, que sofreu aquilo que eu e você tínhamos que sofrer. E dizer que Jesus morreu não é suficiente, porque todos vão morrer. Dizer que Ele teve uma morte nobre, isso não quer dizer nada, porque muitos irmãos nossos têm mortes nobres até hoje. Muitos morreram na cruz, outros morreram de cabeça para baixo. Outros no Império Romano foram colocados como piche e colocado fogo. Outros morreram na cova de leões. Então, dizer que Jesus teve uma morte digna, isso não quer dizer nada. Mas qual realmente é a realidade, o porquê Cristo morreu na cruz do Calvário? Porque a palavra de Deus vai nos mostrar que Ele foi desamparado por Deus. Desamparado por Deus. Coisa que talvez eu e você não consiga nem imaginar isso. Porque o que mais nós oramos e pedimos era para que Deus não nos desampare. E o Evangelho viria em torno de você pedir para que Deus não desampare você de maneira nenhuma. E à luz do que nós sabemos sobre a natureza impecável do Filho de Deus, do seu relacionamento perfeito com o Pai, as palavras de Jesus Cristo ditas são difíceis até de serem compreendidas. Se você virar, ou se você for em Marcos, capítulo 15, versículo 34, é um texto bem conhecido que diz: a hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu,
Deus meu, por que me desamparastes? Como que um homem, um Deus, um relacionamento tão perfeito com o Pai, pode, numa oração, clamar e dizer que Deus o desamparou? Se eu e você, que vivemos esse evangelho, já não compreendemos o desamparo de Deus e não temos uma vida perfeita diante de Deus, não temos um relacionamento perfeito diante de Deus, não conhecemos Deus na profundidade em qual Cristo conhecia, como que nós podemos compreender essas palavras? Só que essas palavras, elas carregam o sentido da cruz e a razão pela qual teve de Cristo morrer. E o fato dessas palavras ter sido registradas, principalmente no original, preservando a parte original, é importante que nos arremete aos Salmos 22, e eu vou ler só do 1 ao 6, para que nós possamos ganhar tempo. No Salmos 22, ele diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Como que o Filho de Deus é desprezado pelo Pai, a qual ele na cruz clama? O Salmo diz que o povo não foi desprezado. O povo foi livrado. Mas ele foi tratado como verme. Então, se você olhar nesse clamor da cruz, direcionado aos Salmos 22, ali o salmista, na palavra hebraica, que é azab, significa deixar ou desamparar. Então, em ambos os casos, tanto no Novo Testamento, que quer dizer até desertar, fica claro o que aconteceu naquele momento. Porque até o próprio Messias, até o próprio Cristo está consciente de que Deus desamparou e se fez de surdo ao seu clamor. Deus se fez de surdo ao clamor do seu Filho, do único Filho, do perfeito Filho. Como que eu e você, ou qualquer ímpio pode chegar diante de Deus, não tendo o relacionamento que Cristo tinha, e achar que Deus vai ampará-lo de qualquer modo? Porque o Evangelho hoje, ele é superficial. A essência que é falada é um evangelho superficial, onde as pessoas se contentam com muito pouco. E quando eu falo muito pouco, eu posso falar para você até, num leito de morte, um morto ressuscitar. E as pessoas se contentam com isso. E o evangelho nos apresenta algo muito superior a isso. Ele nos apresenta algo que inimaginável, indizível, impensável para seres pecadores como nós. Como podemos compreender isso? Então você percebe que esse desamparo não é só simbólico ou poético, ele é real. Se houve uma pessoa que sentiu o desamparo de Deus, esse foi o Filho de Deus na cruz do Calvário. Algo que eu e você nem imaginamos experimentar. Lá no versículo 4 e 5, a angústia sofrida por Jesus se torna mais aguda quando ele se lembra da fidelidade pactual de Deus com o seu povo. Ele faz lembrar que Deus não desamparou o povo de Israel, mas que naquele momento
estava desamparando a ele. Mas nós sempre gostaríamos de lembrar o quê? Nos Salmos, que Deus não desamparou o povo de Israel. Se não desamparou o povo de Israel, não vai me desamparar também. Conceito fraco e raso do Evangelho de Cristo. Ele não desamparou o povo, mas desamparou o Filho. Desamparou o Filho. E qual que é a razão de tudo isso que você tem que compreender, eu e você temos que compreender? O Espírito Santo tem que traduzir essa verdade às nossas vidas, para que eu e você possamos viver o verdadeiro Evangelho, para que eu e você não ficamos presos em coisas básicas, porque as aflições virão e virão, as lutas virão e virão, os tempos são difíceis e vão piorar. Se você espera que vai melhorar, lamento dizer. Talvez esteja aqui o profeta da calamidade que a teologia da prosperidade não gosta, mas vai piorar. É o que a Bíblia diz. Se você espera que as coisas vão ser facilitadas para você, você não vai conseguir viver o Evangelho de Cristo. Não vai. Não vai conseguir. Porque você não entendeu o que aconteceu na cruz do Calvário. Não teve a compreensão, infelizmente. E ali, quando fala que nossos pais confiaram em Ti, a Ti clamaram e se livraram, confiaram em Ti e não foram confundidos. Aí há uma contradição aparente, que é clara. Como que os filhos de Israel não foram confundidos, tiveram o livramento, e o Filho de Deus, o único, perfeito, relacionamento perfeito, foi desamparado. Como que o Messias imaculado está pendurado sobre o madeiro, totalmente desamparado? Qual seria a razão do abandono de Deus? Porque ele voltou as suas costas para o seu Filho unigênito. E Jesus fala a resposta, que é perturbadora no versículo 3, ele faz uma firme declaração dizendo que Deus é santo. E no verso 6, ele admite aquilo que nós não conseguimos, o indizível. Ele se tornou um verme. Cristo se tornou um verme, não mais um homem, porque Cristo falaria isso de si mesmo. Por quê? Porque ele usava uma palavra tão depreciativa para ele? Porque ele se via como um verme? Porque ele se tornara a vergonha, o opróbrio dos homens e desprezado do povo? Qual a razão disso? Qual a razão da autodepreciação? Porque afinal ele não clamou assim, Deus meu, porque as pessoas me desampararam. Não foi isso que ele clamou. Ele não clamou perguntando por que as pessoas estavam fazendo aquilo. Por que essas pessoas agora me desampararam, Deus? Não, ele está perguntando por que Deus, o Pai, o desamparou. E a verdade, a resposta, nessa amarga verdade, é que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E como um verme ele foi desamparado e moído em nosso lugar. Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E aí, Deus não usa na palavra alguns adjetivos, ou algumas partes onde ele compara Jesus com a serpente, etc. Mas eu quero ir um pouquinho mais para frente. Quando ele fala sobre o espantoso se comparar com verme, ou ele fala sobre se comparar uma serpente venenosa, ou quando ele fala se comparar com um bode, que são símbolos de Cristo, nós identificamos algumas coisas repugnantes, ou até pensamos que seria blasfêmia falar a respeito disso. Então nós temos que ter muito cuidado, porque quando o Filho se tornou maldição diante dele. Agora nós ouvimos sobre essas verdades, mas até que ponto essas verdades ela mexe e faz parte do nosso coração? Até que ponto nós temos o conhecimento sobre essa verdade? Nós sabemos que na cruz Cristo não se tornou pecaminoso. Antes, nossos pecados foram imputados sobre ele e Deus o considerou culpado pelos nossos crimes.
e o tratou com o juízo que nós merecíamos. O juízo que nós merecíamos. O juízo que nós merecíamos. Eu sei que é difícil entender isso. Quando você olha para uma criancinha pequenininha, recém-nascida, e fala que bonitinho, inocente, saber que ele merece o juízo. Eu sei que é difícil compreender isso. Por um Deus que é um Papai Noel do universo. Eu sei que é difícil compreender. Mas o Evangelho demonstra que o que nós merecíamos foi colocado sobre Cristo. E chegando e conversando ali com Mateus, a primeira pergunta que foi: como você está? Melhor do que nós merecíamos. Melhor do que nós merecíamos. Não importa o que você está passando, você pode estar passando uma coisa pior na sua vida. Você está melhor do que você merece. Por tudo que eu já passei na minha vida, pelas minhas enfermidades, por aquilo, eu estava melhor do que o que eu merecia. Muito melhor do que eu merecia. Porque se Cristo recebeu toda a paga, toda a condenação que eu merecia, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é insuportável para qualquer um dos homens, suportar o que Cristo suportou. O que acha, então, que nós passamos, que é temporal? Tudo que nós passamos aqui é temporal. E nós estamos preocupados porque é um evangelho que vende coisas boas no temporal. Nada é eterno, nada para a eternidade. E Paulo, o que Paulo disse? Se você espera de Cristo apenas nessa terra, você é o pior dos homens. O que eu e você merecemos, ou merecíamos, era aquilo que foi colocado diante de Cristo. E ele não se tornou pecado compartilhado da nossa corrupção, mas carregando a nossa culpa. E Cristo se torna uma maldição. Porque a verdade transmitida, a verdade que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 3, é o que fez Jesus Cristo e seu evangelho um escândalo para os judeus no primeiro século. Porque a Escritura diz lá que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Como que alguém que foi pendurado no madeiro poderia ser aquele que vinha para salvar? E além de tudo, hoje ainda se é vendido esse evangelho. O evangelho que a salvação é um presente que você conquistou, e aqui Deus vai te dar também a vida boa, e é o presente no céu depois. Você tem uma vida boa aqui, mas no céu te espera algo muito melhor. É isso que é vendido. Só que esqueceram de passar para os nossos irmãos lá, que está no Oriente Médio. Esqueceram de falar para os nossos irmãos que sofreram. Esqueceram de passar a visão desse evangelho, que muitos de nós esperamos, que não tem sofrimento. Negar a si mesmo, tomar sua cruz todos os dias é o quê, irmãos? O que nós podemos esperar se uma ordem dada pelo próprio Senhor é: tome a tua cruz todos os dias e me siga? E nós não conseguimos fazer isso. O que você espera? O que você quer? Se nós não conseguimos obedecer uma ordem de tomar a cruz todos os dias e segui-lo, o que você espera dessa vida? O que você quer? E eu aqui estou me colocando no lugar de todos, porque eu também, essa ordem é para mim também, não é só para vocês, é para mim. E eu não consigo também. O que eu espero? O que eu desejo? Orações mágicas? Vida mágica? Alguém que coloque a mão na minha cabeça, um ungidão, e decrete alguma coisa, e que aquilo está decretado diante de Deus, porque Ele é o ungidão da terra? Se o único ungido que eu conheço é Cristo, e passou e sofreu por tudo aquilo que nós não queremos sofrer. Nós não queremos isso. Nada nós queremos. Mas nós temos que compreender o que aconteceu.
Porque quando você compreende isso, toda estrela num fundo mais escuro, ela se demonstra mais bonita. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, as boas novas de Deus para uma nação, um povo decaído e perdido. O Evangelho. Em Deuteronômio 27, 28, Deus divide a nação de Israel em dois campos separados, colocando um sobre o Monte Gerizim e outro sobre o Monte Ebal. Todo mundo conhece essa passagem e ela é vendida ao meio gospel a respeito disso. E é interessante que aqueles lá no Monte Ebal deveriam pronunciar as maldições que cairiam sobre aqueles que recusassem tal obediência. E apesar de Cristo ter direito a todas as bênçãos de Gerizim, foi do Monte Ebal que o Pai trovejou contra ele e pendurou no madeiro do Calvário. Foi lá do Ebal que foi pronunciado todas as maldições contra Cristo. Cristo carregou todas as maldições de Deuteronômio 28. Todas. E lá, depois vocês conhecem, leiam quais são as maldições. Enquanto Cristo carregou o nosso pecado no Calvário, ele foi amaldiçoado com um homem. Como um homem que tem um ídolo. Como um homem que põe um ídolo no lugar de um culto. Ele foi amaldiçoado como alguém que desonra seu pai, que desonra sua mãe. Ele foi amaldiçoado como alguém que leva o seu próximo a um caminho cego e obscuro. Ele foi amaldiçoado como alguém que nega a ajuda ao órfão e à viúva. Ele foi amaldiçoado como alguém que era culpado de todo tipo de imoralidade e perversão e fere seu próximo em oculto. Tudo isso caiu sobre Jesus Cristo. E essa maldição te fala alguma coisa sobre a sua vida? Eu, quando vim de uma outra denominação, Deuteronômio 28 era muito citado. Mas apenas os primeiros 14 versículos, porque o restante não era citado. E a nossa sorte é que nós não somos judeus, porque imagine, se você não obedecer toda aquela maldição sobre você. Só que além de tudo, como nós não conseguimos obedecer, sobre nós tinha que vir todas aquelas maldições. Mas Jesus se colocou ao meio disso. Ele se fez maldito em nosso lugar, para que eu e você não soframos a condenação dessa maldição. E é interessante, irmãos, que Cristo sofreu, e nós percebemos com tudo isso que Cristo sofreu o quê? A ira de Deus. Cristo sofreu a ira de Deus, aterrorizante abandono de Deus. Ele bebeu o amargo copo da ira de Deus. Lembra o texto que nós lemos? Lucas 22, 41, 44. Ele foi que satisfez a ira de Deus. O que fala? Apartou-se deles acerca de versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Por que Jesus pediu para afastar aquele cálice? Será que ele estava com medo de ser chicoteado, é isso? Falou: nossa, esses chicotes vão doer demais. Ele estava com medo do que as pessoas iam fazer? Você acha que o capitão da nossa salvação estava com medo de chicote? Quando você assiste o filme da Paixão de Cristo, você vê aquele Cristo caindo ao meio de carregar a cruz. Quantas vezes Jesus caiu ao meio de carregar a cruz? Quantas? Nenhuma. O capitão da nossa salvação não caiu nenhuma vez ao momento que ele foi carregar a cruz. Aquele é filme. Ele não estava com medo dos açoites. Ele não estava com medo dos capangas, dos generais, de Pôncio Pilato. Nada disso para ele amedrontava.
mas ele pediu para afastar o cálice, que era a ira de Deus, que só quem é Deus sabe o que ira é essa que as pessoas têm que suportar. Então nós devíamos perguntar o que estava naquele cálice, o que continha aquele cálice para que levar Jesus a orar com tanto fervor. Que coisa terrível continha o cálice para causar angústia capaz de fazê-lo suar sangue. Quantas vezes nós paramos para pensar a respeito disso? Quantas vezes? Eu não estou falando parar para pensar no momento que nós vamos assistir o filme para chorar de ver o sofrimento de Cristo. Porque aquele sofrimento, aquilo que parece que foi feio, é muito pequeno diante daquilo que realmente é a ira de Deus sobre o ímpio. Então não era a cruz cruel romana, as torturas físicas que esperavam que Cristo previu, chibatada das suas costas, nada disso, não era aquilo. Então, irmãos, o que realmente nós tínhamos que ver e pensar é o que continha realmente naquele cálice. E nós temos dois textos interessantes que nós podemos verificar, mais ou menos para nós termos uma ideia. O primeiro está lá em Salmos 75:8, que diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Jeremias 25, versículo 15 e 16. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão esse cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Quem de nós suportaria algo desse tamanho? Quem de nós poderia passar por um cisco, por alguma coisa da qual Cristo suportou, da ira perfeita do Pai? Nós temos medo de unha encravada. Unha encravada dói demais já. Nós temos medo do escuro. Nós temos medo de ficar sozinho. E por causa dessa incessante rebelião dos ímpios, a justiça de Deus decretou juízo contra eles. E ele justamente derramaria a sua indignação sobre as nações. Ele colocaria o vinho da sua ira na boca deles e os forçaria a beber até a borra. Você imagina o que está reservado a esse mundo? Você imagina quando Jesus olhou o que estava acontecendo e chorou? Alguém que sabia o que estava reservado a esse mundo. Eu e você sabemos o que está reservado a esse mundo? Quando você tem a compreensão do que está reservado a esse mundo, o seu evangelho é diferente. A pregação do seu evangelho é diferente. Porque eu não posso chamar alguém para ir para o evangelho oferecendo que Deus vai resolver os problemas dele, que Jesus vai resolver os seus problemas. Você está com problema na sua família? Vem, Jesus vai resolver. Você está com problema com o seu filho? Você tem uma enfermidade? Você perdeu o emprego? Se aconteceu isso? Vem aqui, Jesus vai resolver. Você compreende o que está reservado a esse mundo? Você compreende isso? Você compreende que é muito superior a ele perder pai, filho, mãe, irmão, emprego, saúde, que é muito mais do que isso? Você consegue compreender isso? Você consegue passar isso para as pessoas? Quando Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange, você consegue compreender por que o amor de Cristo nos constrange? Paulo vai dizer que por um justo, alguém seria capaz de morrer, mas por ímpios,
Por alguém como eu e você, alguém é capaz de morrer por uma pessoa como eu e você. O problema do evangelho é que as pessoas se olham para dentro e não se vê tão pecadoras. Elas não se vê tão ruins assim. Eu não sou tão ruim assim, igual esse rapaz aí de cima está falando. Eu não sou, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os pobres. Eu dou mantimento, eu ajudo com dinheiro. Eu entrego sopa, eu entrego comida, eu falo para eles que Jesus ama eles. Não, eu sou uma pessoa boa. Por que eu mereço isso? Por quê? Você acha que eu mereço o inferno? Verdade mesmo? Sendo eu quem sou? Bonzinho, cheiroso, olha como eu sou bonitinho, não faço mal de ninguém, não falo mal de ninguém aqui. Por que eu mereço o inferno? Se você compreender o que aconteceu na obra do Calvário, você vai compreender por que você merece o inferno. Se você compreender o que aconteceu na obra do Calvário, quando Jesus orou para que o cálice fosse afastado dele, e se colocar num lugar, sabe que era você que tinha que beber aquele cálice, e você não ia conseguir beber, você vai entender por que você merece o inferno. Se você ler pelo menos Deuteronômio 28, aqueles que gostam, e compreender que você não consegue cumprir uma vírgula da lei, você vai entender por que você merece o inferno. Se você ler Mateus capítulo 5, por exemplo, que alguns acham que tem que seguir aqueles mandamentos, e Jesus fala assim, olha, não matarás, porém eu vos digo uma coisa, se você desejar mal a alguém, você já matou. Eu acho que tem nós aqui, eu, por exemplo, já matei mais que o Hitler. Você vai compreender que você merece o inferno. Que o último versículo de Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer assim, você de vós perfeito, como o vosso Pai do céu é perfeito. Quem que é perfeito aqui? Você vai compreender que você merece o inferno. Aí o evangelho começa a ter um significado real para você. A morte de Cristo começa a ter um significado real para você. As suas labutas, as suas disputas da vida, as suas correrias da vida, as suas dificuldades da vida, eu tenho certeza que você vai passar sabendo de que tudo é muito inferior do que aquilo que você merecia passar. Jesus veio, ele viveria uma vida perfeita, íntegra para a glória de Deus e o bem do seu povo. Então, no tempo designado, ele teria que ser crucificado pelas mãos de iníquos, e naquela cruz ele carregaria a culpa do seu povo e sofreria a ira que Deus a ele imputou, a ira de Deus que eu e você merecíamos. O verdadeiro Filho de Deus tomaria o cálice da ira das próprias mãos de Deus e o beberia até a última gota, não deixando cair nenhuma gotinha ao chão. Ele suportou toda a ira do Pai. Toda. E a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Sabe o que significa isso, irmãos? Que está consumado. Que eu e você fomos salvos sem nenhum merecimento. E eu e você não temos que fazer mais nada para alcançar essa salvação. Eu disse mais nada. Se você acha que você tem que fazer mais alguma coisa, você não vai conseguir viver o Evangelho. Porque você nunca vai ser digno de tão grande salvação. Nunca. Se em algum momento você acha que o que você fez te trouxe um benefício para conquistar a salvação, você não vai viver o Evangelho. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A salvação é graça do princípio ao fim. Eu sei que é muito difícil para as pessoas entenderem isso. Eu sei que, como eu posso aceitar? Porque para você aceitar a graça do princípio ao fim, você tem que se render. Para você aceitar a graça do princípio ao fim, você tem que se humilhar. Se humilhar no sentido, eu não consigo. Nada o que eu fizer vai fazer com que eu tenha merecimento diante de Deus. Então você faz por quê? Você faz por regrinhas de pode ou não pode? Paulo vai dizer, tudo posso, nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Então você faz por amor.
O Evangelho só tem uma maneira de vivê-lo: por amor. Ou você ama Jesus Cristo, ou você não vai viver o Evangelho de maneira nenhuma. Se você não amar Cristo sobre todas as coisas, você não vai viver o Evangelho. Porque você ama mais a você, mais as coisas do que a Cristo. E você não vai conseguir entender o que foi feito por você na cruz do Calvário. Então foi consumado. Então o que você percebe é que o Filho de Deus se coloca entre a justiça divina e o seu povo. Ele bebeu a ira que nós acendemos e o castigo que nós merecíamos. Tem um texto interessante, irmãos. Eu gostaria que você abrisse, que é em 1 Samuel 2:25. Primeiro livro de Samuel 2:25. Tem umas palavras interessantes. E eu estou correndo para encerrar, tá? A palavra do Senhor em 1 Samuel 2:25 diz o seguinte. Todos nós conhecemos o texto, né? Sobre os filhos de Eli. No versículo 25 diz assim: pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Pecando homem contra homem, você vai encontrar ali os juízes julgar. E pecando homem contra Deus, quem pode nos... Eu não vou nem ler a outra parte do versículo, porque naquele caso Deus queria matá-los. Endureceu o coração porque queria matá-los. E não sou eu que sou juiz para saber se o coração das pessoas aqui estão endurecidos para morrerem ou se estão abertos para o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo fala isso com cada um de vocês. Não é uma pessoa que é capaz de fazer isso, de convencer ninguém, apenas o Espírito Santo. O que fica claro para nós no texto é que as pessoas pecam contra Deus. Pecam contra Deus. Eu pecar contra um homem, contra meu irmão aqui, ele pode até me dar o perdão. Alguém pode julgar a causa e dizer quem tem razão, quem não tem. E contra Deus. Nós lemos os Salmos 75, nós lemos Jeremias 25. Nós sabemos o que acontece com aqueles que estão sobre a ira de Deus. E eu separei um texto de um escritor, um puritano que chama John Flavel, e ele narra uma conversa entre o pai e o filho. E eu gostaria de narrar para vocês essa conversa. Ele nos leva a imaginar que o pai disse ao filho enquanto negociava por você. O pai disse, abre aspas, meu filho, aqui está uma companhia de pobres almas miseráveis que se desfizeram completamente e agora estão vulneráveis à minha justiça. A justiça exige ser satisfeita em favor deles ou se satisfará em sua ruína eterna. O que deverá ser feito em favor dessas almas? E Cristo responde, ó meu Pai, tal é meu amor e piedade por eles que, em vez de perecerem eternamente, eu me responsabilizarei por eles como fiador. Traze todas as tuas contas para que eu veja quanto devem a ti. Senhor, traga-as todas, para que não haja nenhuma pendência. De minha mão, tu as requererá. Prefiro escolher sofrer a ira que lhes pertence do que deixá-los sofrer. Sobre mim, meu Pai, sobre mim esteja todas as dívidas deles. E o pai fala, mas, meu filho, se te colocares no lugar deles, deverás considerar pagar até o último centavo, sem esperar abatimentos. Se eu os poupar, não pouparei a ti. Cristo
Compreendo, Pai. Que assim ou seja. Cobra tudo de minha conta. Sou capaz de esvaziá-la. E muito embora isso se revele uma espécie de aniquilação, embora possa empobrecer todas as minhas riquezas, esvazie todos os meus tesouros, ainda estou contente em realizá-la. Fecha aspas. O que nós vemos e olhamos para a cruz do Calvário é que o amor e a justiça ali se encontraram perfeitamente. O amor e a justiça se encontraram na cruz do Calvário de uma forma perfeita. Não há como você conhecer o amor de Deus sem conhecer a sua justiça. Não há como separar o amor de Deus tirando a justiça de Deus do local. Não há como. Não há um evangelho apenas do amor, sem um evangelho da justiça de Deus. Nós não vivemos a justiça, nós não vivemos o amor. Nós vivemos um amor que foi efetuado dentro de uma justiça. Ele quis. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia todas as coisas que estavam para acontecer. E se você percebe esse poder do evangelho, você tem um motivo hoje para adorar a Deus. Se você não percebe esse motivo, lamento, você é um adorador de coisas apenas. Apenas de coisas. Daquilo que é feito por você no dia a dia. Mas se você compreende o evangelho, que o amor e a justiça se encontraram em perfeita união, foi consumado na cruz do Calvário. Bem-vindo ao evangelho do reino de Deus. Bem-vindo ao evangelho do reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque ele é o poder da salvação de todo aquele que crê. Jesus escancarou a porta para todos os pecadores. Se o evangelho fala com você, se você é um desses miseráveis pecadores que sabe que merecia a justiça de Deus, não terá. Não porque você fez alguma coisa. Não porque você é bom, que você está sentadinho aqui na igreja escutando alguém falar. Porque Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, escolheu passar tudo aquilo que passou por amor de mim e por amor de você. Então que Ele seja honrado e glorificado essa noite e para todo sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos abaixar a cabeça e orar um minutinho. Curva a cabeça e vamos orar um minutinho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos. Nós estamos rendidos a Ti nesse momento, Senhor. Dobrados diante da Tua majestade. Reconhecendo quem somos verdadeiramente, Senhor. Somos miseráveis pecadores. Eu sei, Senhor. Eu sei o que eu fiz essa noite. Eu sei, Senhor, os meus pensamentos. Mas o Senhor conhece o mais profundo do nosso ser. E nos entregamos a Ti, Senhor, em adoração, em redenção, em obediência ao Pai que disse: creia no meu Filho, creia nele. E faça aquilo que Ele disse que você tem que fazer. E nós vamos conseguir viver aquilo que o Senhor tem para nós, não só nessa terra, mas algo que é o porvir, aquilo que nos espera. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém.